jovens pensam, sonham e entendem sobre política? Uma pesquisa feita em todo o território nacional procurou revelar isso e trouxe um fruto interessante consigo: o jogo da política. O jogo da política nasceu como resposta a uma pesquisa que foi feita, chamada O Sonho Brasileiro da Política, uma pesquisa feita com jovens de todo o país, para saber o que esses jovens pensavam, sonhavam e queriam e entendiam de política. Foi quando a gente perguntou para eles se eles queriam aprender sobre política e aonde que eles queriam, a resposta foi sim, nós queremos. E a gente quer aprender e falar sobre política nas escolas e nas universidades. Cada ano que passa, eu dou aula para os 3 anos do ensino médio, né? Eu percebo que o jovem, por mais que tenha mais opiniões políticas, cada vez conhece menos o processo político, tanto o processo político eleitoral, quanto o funcionamento das instituições políticas, né? Então, nesse sentido, o jovem chega com uma sensação de preparo, uma sensação de que sabe do que está falando ou o que está acontecendo, mas aos poucos descobre que não conhece. A gente pensou num jogo, numa metodologia que fosse uma metodologia ativa, engajadora, motivadora. Então, ao invés do professor ficar lá explicando como que cada um dos poderes funciona, eles vão experimentar, né? Pedaços, claro, porque não dá para fazer um jogo onde você experimenta tudo, mas se colocando no papel. Então, por exemplo, quando a gente joga o jogo do executivo, você entra no papel do prefeito e tem que pensar como é que você vai distribuir o orçamento da cidade, que é uma das atribuições do prefeito. Quando a gente joga o jogo do legislativo, a gente vai pensar a Constituição e a gente vai entender como que um projeto de lei é criado, e aí você entra no papel de um vereador para propor alterações e votar um projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara dos Vereadores, por exemplo. E no do judiciário, você entra no papel de um juiz, de um promotor, ou de um advogado de defesa, ou do júri, ou até mesmo da mídia, para pensar, né, para julgar um caso fictício de um suposto homicídio e você entender, né, que justiça é uma coisa subjetiva, a influência da mídia, o que são indícios, o que é suspeita. O poder judiciário é um poder super complexo, então a gente fez um recorte bem específico, né? Eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, nessa questão da distribuição orçamentária, né? A gente não materializa isso, né? Não desenha isso em números reais. Então está sendo bem interessante por essa experiência, assim, para conseguir materializar mesmo esse orçamento, essas questões. Eu trabalho política, principalmente na disciplina de sociologia, da maneira clássica, expositiva, trabalho apresentando slides e eu trabalho o jogo da política. E é fantástico ver a diferença do resultado entre os dois. Quando você tem isso que a gente chama hoje em dia de metodologia ativa, no qual o jovem, ele está lá, ele está indo atrás, ele está interagindo, eles estão interagindo entre si para resolver um problema, para problematizar algo que está dado, o aprendizado é muito mais significativo para eles. O jogo está disponível para download gratuito no nosso site e a gente também vende a caixa. A gente fez uma campanha de crowdfunding, a gente imprimiu uma quantidade X de caixa, 350 caixas, que a gente distribuiu como recompensa para quem participou da campanha, e a gente tem caixas para vender. Tem um manual que explica todo o jogo e a gente oferece essas oficinas, né? Então a gente oferece oficinas de formação de educadores, a gente oferece oficinas, né, de formação de multiplicadores e a gente oferece oficinas onde os jovens jogam. Você desperta o interesse do jovem para a política, né? Em segundo lugar, você dá pelo menos as bases do conhecimento de como funciona o sistema político, para que ele pelo menos consiga entender do que se está falando quando ele assiste uma reportagem, quando ele vê algo na internet, né? Mas eu acho que uma das questões mais importantes é que o jovem ele está cada vez mais percebendo-se no mundo. A gente precisa muito melhorar a nossa educação, a gente precisa muito transformar a nossa cultura política. São duas coisas que a gente precisa muito, né? E não dá para falar de educação sem falar de política, as duas coisas andam juntas.